Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é dia 11 de agosto, estamos com esse livro especial, Dias Mais Sábios. Esse livro é especial porque ele traz palavra de sabedoria para nós todos os dias do ano, um provérbio a cada dia, para fazer nossos dias verdadeiramente mais felizes e mais sábios, desde que a gente aplique o Espírito. Por meio do Espírito, Deus vai poder nos conceder espírito de sabedoria e de revelação. Vai nos revelar qual é a sua verdadeira vontade e também vai nos dar a verdadeira sabedoria. Senhor Jesus, que muitas vezes é loucura para os outros, mas para nós é o poder de Deus. Ó Senhor Jesus, o importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer transmitir para cada um de nós. A gente se mantendo no Espírito. Senhor Jesus, a gente vai conseguir ser conduzido segundo a vontade dEle. Ó Senhor Jesus, que o Senhor Jesus ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Senhor Jesus. Agora vamos ver qual a palavra que o Senhor tem para nós hoje, nesse dia 11 de agosto. O provérbio de hoje é Provérbios, capítulo 21, versículo 4. Senhor Jesus. Olhar altivo e coração orgulhoso. A lâmpada dos perversos são pecado. Ó Senhor Jesus. Título de hoje. Cingir-se de humildade. Ó Senhor Jesus. Quando as riquezas se multiplicam e o poder se engrandece, o homem se avilta e se corrompe. Ele se afasta de Deus e passa a confiar na obra de suas mãos. Porém, os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada. Somente o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Ó Senhor Jesus. A oração de Davi era: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Paulo roga aos jovens que sejam submissos aos mais velhos. Outros sim no trato de uns com os outros. Todos devem se cingir de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Uma pessoa que seja humilde, ela só tem a ganhar, Senhor Jesus. A humildade ela pode transformar muita coisa, pode levar a gente por caminhos que a gente nem imagina. Ó Senhor Jesus. Tem pessoas que às vezes conquistam algo e acabam se corrompendo, se enchendo de orgulho. Ó Senhor Jesus, e aí acham que sabem de tudo, e aí vão se corrompendo, vão se desviando cada vez mais. Mas quando a gente se mantém de maneira humilde, a gente considera os outros superiores a nós, a gente está sempre disposto a ouvir. Ó Senhor Jesus, pessoas que sabem que precisam realmente tá sempre melhorando, tá sempre avançando, elas procuram ter uma atitude humilde, sempre ouvir, sempre procurar discernimento das coisas. A gente também precisa fazer a mesma coisa diante do Senhor. O que hoje a gente vê muitos cristãos que às vezes estão diante da palavra ali, tem um conhecimento e tal, mas não tem a humildade de ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, quando ouvem uma palavra diferente, se enchem de orgulho. Não, a minha doutrina não é essa, a minha palavra não é essa, não é por aí. Ó Senhor Jesus. Mas o que a gente precisa realmente aprender é sempre ouvir do Senhor, aprender a extrair de tudo uma lição. Ó Senhor Jesus, se a gente mantiver humilde, o Senhor vai sempre poder nos direcionar por meio da palavra. A gente sempre vai ganhar algo. Ó Senhor Jesus. A gente precisa andar no Espírito a todo momento, Umas mensagens atrás, um irmão até fez essa pergunta. Ele falou assim: irmão, eu posso ser espiritual lendo o jornal? Senhor Jesus. Alguns irmãos ficaram assim, falaram assim: claro que posso. Eu posso estar no Espírito a todo momento. E ao ler ali uma história, receber uma notícia, eu posso pegar ali um princípio para mim. Senhor Jesus. Então a gente precisa aprender com os nossos erros, mas também aprender a observar também as coisas ao nosso redor. Os exemplos, a gente vê Jesus sempre andando e sempre usando as situações ao redor para poder
instruir ali os discípulos, né? Instruir aqueles que estavam ao seu redor. Então a gente sempre vê ali, né? Sempre várias situações ali, né? As coisas que foram acontecendo com o Senhor registrado. Né? O próprio João fala que se fosse registrar tudo, não ia caber, né? Livros suficientes no mundo, né? Porque Jesus estava ali o tempo todo no Espírito, o tempo todo voltado para a vontade de Deus. As coisas que foram colocadas na Bíblia para nós ali, né? Foi para a gente realmente receber a vida de Deus, a gente perceber a direção de Deus. Para as outras coisas nossas práticas do dia a dia, a gente precisa do Espírito. Para isso que o Senhor se tornou o Espírito. Ó Senhor Jesus. Né? Então a gente precisa ter bastante clareza, né, de que Deus ele tem esse aspecto, né, ali, né, o Deus triuno. Ele é três, mas é um. Muitas pessoas creem que são três coisas separadas. Né? O Pai é uma coisa, Cristo é outra coisa, né? O Filho, né, é outra coisa e o Espírito é outra coisa. Mas a gente precisa perceber que são vários aspectos da mesma pessoa, o mesmo Deus. Nós cremos em um só Deus, nós não cremos em três deuses. Ó Senhor Jesus, né? Deus se apresenta para nós como nosso Pai, nossa origem. Ele é inacessível, mas ele se tornou acessível na figura do Filho. Quando se tornou homem, ele mesmo se encarnou, se tornou carne, né? Andou entre nós, experimentou viver humano, né? E mesmo assim, né, depois de ver toda a nossa corrupção, todos os nossos problemas, mesmo assim ele resolveu se entregar por nós. Morreu, né? Morreu na cruz ali, né? Foi ali castigado por nossa causa, mas ele não ficou na morte, ele ressuscitou. E se tornou o Espírito que dá vida. Então hoje, por meio do Espírito, a gente recebe esse dispensar, esse fluir. Jesus não está mais andando entre nós fisicamente, mas ele continua exibindo o Pai para nós através do Espírito. Então o Espírito é que traz essa obra transformadora. É o Espírito que testifica dentro de nós, né, que todos esses fatos bíblicos, né, tudo isso aconteceu. E muitas das vezes essa palavra chega para nós de maneira tão vívida que é como se a gente estivesse lá, né, como se a gente fosse inserido ali naquele contexto, ali, naquele momento, ali, estivesse vendo aquilo ali com nossos próprios olhos. É para isso que a gente precisa da palavra da direção de Deus. Né? A gente precisa de todo o contexto, né, a contextualização histórica que tem sido mostrada, passada para nós, para a gente realmente ser inserido naquele meio e passar a enxergar as coisas, enxergar a palavra do ponto de vista de Deus. Mas como ele tocou, parece que precisa se cingir de humildade. Você precisa estar bem amarrado, bem atrelado à humildade. A gente não pode se orgulhar. O princípio de Satanás é o orgulho. E assim ele tem desviado muitos filhos de Deus, que se orgulham de saber isso, saber aquilo, de fazer tal coisa e tal. Mas em tudo a gente precisa ser humilde, a gente precisa perceber que tudo vem de Deus. O Senhor foi lá, pegou ali, antes dele ser Satanás, ali, poxa, ali era um servo de Deus, Deus deu para ele do melhor ali, nas melhores habilidades ali, mas ele se orgulhou, achou que aquilo vinha de si mesmo e passou a desobedecer o Senhor. Então quando vem a questão da altivez, do orgulho, a gente deixa de obedecer, a gente passa a desobedecer o Senhor, a gente passa a guiar nós mesmos. Como ele tocou, olhar altivo e o coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, são pecado. Então ele mostra aqui que existe o olhar altivo e o coração orgulhoso. O que é isso aí? É pecado, vai te afastar do Senhor. Pecado não são simplesmente atos, isso, aquilo, mas realmente tudo aquilo que te afasta de Deus, te afasta do alvo. Pecar é se afastar do alvo. Então ele precisa perceber, olhar altivo, se considerar superior aos outros, coração orgulhoso, tá cheio, não aceita mais nada. É como se fosse uma lâmpada dos perversos, é como se ele usasse aquilo para iluminar as coisas. Vou olhar o meu próprio olhar, meu próprio jeito aqui e vou ganhar luz sobre aquilo. Já sei, isso aqui é isso, é assim, assim, assim. Então ele é cheio de orgulho, ele não aceita, ele não procura a verdade por trás das coisas, ele já tem sua própria verdade, ele usa sua própria lâmpada para iluminar as coisas de acordo com o jeito dele. Não, já entendi isso aqui. Senhor Jesus, a gente não pode ser assim. A gente tem que estar sempre cingido de humildade. O homem, como a gente começou lendo aqui, o homem se enche de riqueza, aí o poder engrandece ele acaba se corrompendo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Essas riquezas nem sempre são riquezas materiais, às vezes pode ser um conhecimento, pode ser coisas que a pessoa gosta de fazer, que ela vai acumulando. A pessoa ela é rica, ela tem muita coisa para fazer. Senhor Jesus. E aí vai se afastando do Senhor.
passa a confiar na sua própria capacidade, naquilo que ela pode fazer. Senhor Jesus, mas como tocou aqui, nos olhos altivos dos homens serão abatidos, sua altivez será humilhada. O Senhor vai mostrar que não passa de nada. O homem, por sua própria sabedoria, por seus próprios caminhos, jamais vai conseguir se aproximar de Deus. Por isso a gente precisa realmente ter essa humildade de falar, poxa, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me escolheu. Se fosse depender de mim mesmo, eu estaria procurando o Senhor até hoje. Mas como o Senhor se resolveu se apresentar para nós, a gente precisa realmente continuar de maneira humilde. É o Senhor que nos escolhe a cada dia. A gente precisa escolher a vontade dEle, mas Ele vai apresentar sempre aquilo que Ele deseja para nós. A soberania vem dEle, a vontade dEle é que vai prevalecer. Ó Senhor Jesus, somente o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Se nós estivermos numa condição dessa aqui, Senhor Jesus, a gente vai realmente sofrer o que está escrito aqui. Mas se a gente estiver de maneira humilde, a gente vai estar junto com o Senhor. E aí no dia do Senhor a gente vai ser um com Ele. E vai ser o nosso dia também. Mas se a gente estiver numa condição contrária, ó Senhor Jesus. Por isso o Davi orava, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Alguém que procurava tudo no Senhor, que procurava sempre a vontade de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Quer dizer que ele não errava? Errava. A gente vê a vida de Davi, ele muitos erros, muitas situações, mas ele se arrependia. Quando vinha a palavra de Deus para ele, ele logo percebia e se voltava para o Senhor. E assim a gente precisa ser. Se a gente errar, a gente vai errar muito ainda na vida. Quando a gente errar, o que a gente precisa fazer? Aprender a nos voltar para o Senhor de maneira humilde. Quem se soberbece às vezes fala, não vou me voltar para o Senhor, porque se eu me voltar eu vou ter que largar isso, largar aquilo, vou perder tal coisa. Esse é orgulho. Achar que aquilo ali tem mais valor do que a presença do Senhor. Então a gente realmente precisa ser humilde, ver o que realmente tem valor, Senhor Jesus. A gente precisa aprender, ter um viver de submissão, Senhor Jesus, tratar uns com os outros, cheio de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Quando você começa a se ensoberbecer, se orgulhar de alguma coisa, Deus começa a resistir. Então a gente para meio que de ouvir o falar do Senhor, como já compartilhei aqui, o silêncio de Deus não é bom. Quando você vai diante do Senhor e pergunta algo e Deus não responde, isso não é bom. Então é sinal que tem algo no nosso coração nos impedindo. Então a gente precisa aprender a nos limpar diante do Senhor. Ali está cingido de humildade, porque aos humildes Deus concede a sua graça. A graça de Deus, o próprio, Ele mesmo, o próprio Filho ali dado a nós, Senhor Jesus, para ser a nossa vida, para ser a nossa direção. Então a gente precisa dessa direção de Deus. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa ter realmente um viver de humildade. A gente aprender a viver de maneira humilde, debaixo da mão de Deus. A tempo todo, no dia da volta do Senhor, a gente vai ser exaltado junto com o Senhor. E o orgulhoso vai ser abatido. Então a gente precisa ser humilde quando? Todos os dias. O Senhor quer nos exaltar aonde? No reino. No dia da sua vinda, quando estabelecer todas as coisas. A gente precisa cooperar com o Senhor em todos esses aspectos. Aprendendo a estar sempre ali, Senhor, eu quero estar firme diante de Ti, sempre humilde, sempre buscando o Senhor, sempre buscando a Sua vontade, sempre estando limpo para conseguir ouvir a voz do Senhor, ouvir a direção que vem dEle. Ó Senhor Jesus, não confiar na minha própria capacidade, mas viver na dependência dEle. Há pessoas que acham que depender do Senhor, orar ao Senhor, consultar o Senhor para tudo é uma fraqueza. Mas a gente precisa perceber que a fraqueza de Deus é mais forte do que a maior força de qualquer homem. Então é isso que o Senhor quer nos dar, uma orientação para que a gente possa seguir Ele de perto. A palavra de Deus é para nos guardar principalmente de nós mesmos, de a gente se enganar, de a gente se voltar por outras coisas que não vão trazer para nós vida, paz, edificação. Ó Senhor Jesus, então que a gente se encoraje a cingir-se de humildade, e sem procurar estar na presença do Senhor. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.